O Evangelho de Jesus, que foi tão citado pela nossa querida Eulália, no momento anterior que a gente teve, ele possui algumas informações extremamente importantes para nós e que muitas vezes nos passam despercebido. Porque antes da chegada de Jesus no mundo, havia conceitos muito diferentes de como as criaturas deveriam viver. A forma de nós nos relacionarmos era profundamente distinta daquela que Jesus apresentaria dentro dos evangelhos. É ali na percepção dos ensinamentos do Cristo que nós vamos ter a chance de transformar os nossos conceitos de vida. Porque inspirados pela lei de Moisés, da lei do olho por olho e dente por dente, as criaturas humanas entendiam que a busca de dar ao outro o troco daquilo que se recebeu era fundamental para que se estivéssemos dentro da lei que Deus teria estabelecido. Jesus, ao chegar, veio promover uma espécie de fratura no pensamento judaico, ao oferecer uma nova forma de nós nos posicionarmos diante das questões que o mundo nos oferece. E uma das maiores fragilidades que a criatura humana possui e que, de certa forma, abre espaço para uma série de condutas equivocadas, é a sensação de que nós estamos certos naquilo que fazemos. A capacidade que nós desenvolvemos de bloquear o nosso comportamento, apresentando para nós mesmos a sensação de que nós estamos certos sim, de que o errado é o outro, de que o outro erra, mas eu não erro, de que eu estou certo, o outro está errado, abre o espaço, Karenina, na nossa existência, para que as nossas vidas sejam profundamente transformadas a partir do momento em que os nossos corações têm a chance de ver uma nova proposta. E todo o mecanismo de transformação da criatura humana inicia necessariamente pela descoberta de que eu sou falível. Enquanto nós acharmos que nós somos absolutamente os certos, que nós somos os corretos, que nós não erramos, nós teremos uma dificuldade enorme de encontrar a felicidade. Porque a felicidade que Deus pode nos oferecer passa necessariamente pela descoberta de que eu também erro. O outro erra, mas eu também erro. O Cristo, portanto, no seu primeiro discurso público, na sua primeira fala pública, apresentada no início do Evangelho de Mateus, no seu capítulo 5, vai nos oferecer uma pérola de extraordinária beleza. Ao inaugurar um novo pensamento dentro do ideário judaico, ao oferecer para os homens uma nova forma de interpretar como a vida pode acontecer. E o Cristo, então, reunindo uma multidão no topo de um monte, conforme nos assevera Mateus, teria aberto a sua fala pública para o mundo, oferecendo uma frase que todos nós conhecemos. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os que sabem que têm defeitos. Felizes os que sabem que possuem imperfeições morais.
Felizes aqueles que sabem que erram, porque deles será o reino dos céus. Enquanto nós estivermos vestidos com a capa da soberba, com a crença de que nas nossas relações familiares eu estou investido de toda a verdade, e o outro, o meu parceiro, o meu filho, os meus filhos ou os meus pais, eles são os errados e eu sou o certo. Ai, que ser miserável que eu sou quando eu quiser transferir para os outros a compreensão de que só os outros é que erram e eu não, que eu estou investido da verdade absoluta. Quem vai mudar se estiver certo? Quem vai se transformar se tiver certeza que está correto? Para que eu consiga mudar, para que eu consiga me transformar daquilo que sou, Sabrina, eu preciso descobrir que eu sou frágil. Eu preciso descobrir que eu erro e que, portanto, eu preciso me transformar. Porque enquanto a criatura não percebe que ela está errada, ela fica cristalizada na conduta que ela tem. E se ela está cristalizada na conduta que ela tem equivocada, como que ela vai alcançar a felicidade? Não existe possibilidade de nós verdadeiramente alcançarmos um estado superior de vida sem transformação. Não existe. Daí porque o cerne da mensagem espírita é a transformação moral da criatura humana. A compreensão de que nós verdadeiramente precisamos fazer um movimento interno de descoberta das nossas fragilidades é essencial para que a gente promova o primeiro passo na direção da nossa transformação. Se dentro dos nossos lares nós estamos com a sensação de que nós estamos sempre certos, abra seu olho, porque nenhum de nós é perfeito. Todos nós erramos. Então nós temos que ter alguma dimensão da nossa conduta que precisa de correção. E o início do processo de mudança está na descoberta de que nós somos pobres de espírito. Ao descobrirmos que somos assim, que somos espíritos frágeis, que precisamos de correção, nós imediatamente nos inscrevemos no grande processo de transformação das nossas almas. Dentro do judaísmo existe um conceito chamado Etz Haim, a árvore da vida. É um caminho marcado por 10 estações que a criatura humana faz no seu processo de autoconhecimento até atingir a plenitude. E nesse grande caminho que a Cabala judaica possui, a primeira instância, primeiro ponto aonde a gente entra na árvore da vida para começar a caminhar no autoconhecimento, é um polo de reflexão, é um ponto de maturação do espírito, quando nós descobrimos que nós somos os responsáveis pela nossa vida. Quando a pessoa diz assim, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é dos meus irmãos, a culpa é do outro, a culpa é do vizinho, mas eu nunca me responsabilizo pelo que eu faço, eu sequer pisei na primeira instância. A primeira instância do amadurecimento psicológico da criatura é a descoberta de que eu tenho defeito. É a descoberta de que eu sou frágil. Diz a Cabala que as pessoas se dividem em 2 grupos, os senhores e os escravos. Os escravos não comandam sua própria vida, portanto vivem a vida que seus senhores determinam. Então os escravos dizem, não sei se eu posso ir, não sei se eu posso ficar,
porque é o outro que manda em mim, é o outro que determina a minha vida. Então os escravos são os que estão fora da árvore da vida ainda não descobriram a árvore da vida. E os senhores são aqueles que dizem: eu sou o artífice da minha história, sou eu que faço minha vida, as coisas que acontecem passam por mim, e assim como o que tem de ruim eu participei na construção disso na minha vida, sou eu que devo agora edificar o lado positivo, para que eu me liberte daquilo de negativo que eu tenho. Só eu posso promover a minha libertação. Essa primeira instância da Cabala, dentro da árvore da vida, chama-se Malhut, traduzindo o reino. E alguns estudiosos da Cabala dizem que tem uma frase de Jesus que conecta a árvore da vida com o Evangelho: buscai o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu preciso pisar em Malhut. Depois que eu descubro que eu sou o artífice da minha história, seguem-se mais 9 instâncias de desenvolvimento para que a criatura alcance a plenitude. E o Cristo ofereceria no Sermão do Monte, na sua primeira bem-aventurança, a percepção da necessidade de nós quebrarmos o nosso estado de consciência, de considerarmos que os nossos cônjuges, filhos, pais, parentes, que eles são os errados sempre, e que nós somos sempre os certos. É preciso descobrir a nossa fragilidade para que a gente comece um processo de mudança dentro das nossas vidas. E o Cristo, nessa apresentação dessa sequência de reflexões, logo em seguida ele nos oferece a sua segunda bem-aventurança. Disse Jesus na sua segunda bem-aventurança: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados aqueles que choram, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Na leitura que se pode fazer nesse roteiro extraordinário de autoconhecimento que Jesus nos ofereceu, é esperado que a criatura humana, quando ela descobre que ela está errada, ela precisa fazer contato com a sua dor. Então ela precisa chorar as suas tristezas. Aquele de nós que experimenta as suas tristezas, mas que não se detém para analisar as razões pelas quais padece, aquele que não faz um contato mais profundo com as suas fragilidades, não chora a sua dor. Ele diz: eu estou errado mesmo, eu faço errado mesmo, eu não estou nem aí mesmo, eu sou o torto mesmo. Esse ficou preso no primeiro degrau. Porque quem passa para o segundo degrau, da segunda bem-aventurança, reconhece o quanto está errado. Então, num primeiro movimento que eu tenho para fazer, eu preciso descobrir que eu erro. Não é só o outro. E uma segunda etapa desse mecanismo de autoconhecimento, eu preciso fazer contato com a minha dor. Eu preciso chorar a minha pequenez. É necessário para o processo de autoconhecimento que, após a descoberta dos meus pontos de fragilidade, que eu faça contato com ela. De repente pode não precisar do choro físico, pode não precisar das lágrimas físicas, graça, pode não precisar disso, mas eu preciso ter um momento de recolhimento no qual eu pare e digo: meu Deus, não posso fazer isso mais. Estou machucando muito as pessoas com isso que eu faço. Não é certo eu fazer isso. Não é certo eu fazer isso comigo também, porque eu me condeno a ser desse jeito e eu ataco as pessoas, eu agrido, eu me mostro como se eu fosse sempre o senhor da razão. E isso é muito ruim.
E eu vou dar uma dica para nós. Se antes de você chegar em casa, está todo mundo na sala assistindo televisão, um jogado pelo chão, outro no sofá, todo mundo bem à vontade, e quando você abre a porta, todo mundo se levanta, um vai para um quarto, um vai para o outro, vai ter uma tarefa para fazer, eu tenho coisa para lavar, todo mundo desaparece, desconfie que você é o problema da família. Desconfie. Então, um primeiro ponto para a gente fazer é a descoberta da nossa pequenez. E um segundo ponto nesse caminhar que o Cristo nos legou é nós conseguirmos verdadeiramente fazer contato com a nossa pequenez e refletir sobre ela. Bem-aventurados os que choram, é no sentido de nós verdadeiramente nos recolhermos para o mecanismo do processo de autoconhecimento, aonde eu mergulho na minha dor, eu choro a minha dor, eu lamento a minha dor, para encontrar uma porta de saída. Não é chorar para ficar o tempo todo lamentando, criando um processo traumático do ponto de vista emocional, no qual a gente se cristaliza no sofrimento, dizendo, é porque eu sou o errado mesmo, porque na minha casa sou eu que faço tudo errado, entrando num processo de baixa autoestima péssimo. Não é esse o objetivo da doutrina espírita. Oferecer para nós a visão espiritual para nos tornar criaturas que carregamos a culpa sobre os ombros. A doutrina espírita é a doutrina consoladora, não é a doutrina aterrorizadora. Ela não existe para colocar culpa nem medo nas pessoas. Existe para libertar as nossas almas para uma visão transcendente do que seja o existir. Então, nessa proposta, o Cristo vai nos oferecer o primeiro movimento, que é a descoberta da nossa pequenez, a descoberta de quem nós somos. E segundo um roteiro, não basta descobrir, é preciso fazer contato com esse sofrimento para que não haja a cristalização do ego. Um mecanismo muito comum no qual as pessoas fazem o autoconhecimento e dizem, eu descobri que eu sou ignorante mesmo, eu sou estúpido, então agora eu vou viver a minha estupidez, porque eu sou grosseiro, então agora eu vou ser grosseiro com todo mundo, que agora eu sei, não vou mais usar palavrinhas macias, porque eu descobri que eu sou estúpido, então eu vou ser agora estúpido com todo mundo. Mas as bem-aventuranças não são apenas duas. Na terceira bem-aventurança, o Cristo abre a porta do entendimento de nós próprios. Porque na primeira diz ele, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Só os que se descobrem, só os que se conhecem, podem se transformar, alcançando o reino dos céus. Mas para se conhecer, é preciso fazer contato com sua dor. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados na medida em que entenderem quem são, à medida que compreenderem a forma de sair, as estratégias para a cicatrização das nossas feridas, o processo de auto-perdão, o mecanismo de encontro conosco mesmo através da resignação, da ressignificação, importantíssimos para o mecanismo da libertação do sofrimento, conforme Joana de Ângeles, no capítulo 6 da obra Plenitude, da série psicológica, terceiro volume da série. O Cristo nos ofereceria uma terceira bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Isso é muito importante. Porque ao descobrir que eu erro, a descobrir quem eu sou, e perceber a imensidão de lacunas que existe na minha alma, eu caio num fosso terrível de culpa, de dores, de mágoas, mas eu preciso sair desse processo de mágoa através das estratégias de entendimento da reencarnação, da lei de causa e efeito,
e do encontro da felicidade a partir daquilo que está disposto no artigo 16 do Código Penal da Vida Futura, apresentado no capítulo 7 da primeira parte do livro O Céu e o Inferno, que apresenta que diante de uma falta, a criatura passaria por 3 etapas. Primeiro o arrependimento, depois a expiação e depois a reparação. Não adianta só expiar, eu preciso ser punido, meu Deus. A punição não resolve. O que resolve é a reparação, a restauração da condição de saúde da criatura humana, que pacifica a criatura por dentro, que harmoniza as suas emoções e que promove dentro do ser humano a sensação de plenitude da sua alma. A terceira das bem-aventuranças é o primeiro nível de quietude espiritual, de plenitude das nossas almas, quando eu realizo o encontro comigo mesmo. Porque diz que depois da gente descobrir quem somos, e de chorarmos a nossa pequenez, e de encontrarmos a saída do nosso processo de sofrimento, nós chegamos num primeiro nível de quietude. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Nós vamos desenvolver uma mansidão. A mansidão é uma característica consequente ao processo de autoconhecimento. No livro 6 da série psicológica, no capítulo 15, o livro 6 se chama... é no 7. Livro 7 da série psicológica, Desperte e Seja Feliz, capítulo 15. Joana de Ângeles diz o seguinte: todo aquele que se ilumina torna-se gentil e amoroso. Então não existe a pessoa que se iluminou e que é estúpida, que é grosseira, que faz exigências, que grita com as pessoas, que tem uma série de vontades. O processo de iluminação, ele naturalmente desenvolve na criatura o mecanismo da mansidão. Então, o que é que a gente vai observar nesse nosso mecanismo de descoberta de quem nós somos? É que se nós alcançarmos o terceiro nível desse mecanismo de autoconhecimento que o Cristo nos propõe na sua receita do Sermão do Monte, nas bem-aventuranças, nós vamos notar que ele vai nos dizer: te acalma por dentro, promove o teu processo de auto-perdão, realiza dentro de ti o mecanismo de pacificação da tua alma. E muitas vezes a gente vive momentos muito dolorosos porque nós não conseguimos promover o auto-perdão nas nossas vidas. Na adolescência, eu tive uma história que teve um desfecho que na época eu achei que era o mais adequado, mas hoje, quando eu lembro, eu lamento profundamente o acontecido e não gosto nem de lembrar, para não recordar as histórias que eu queria apagar da minha memória. Eu não consigo conviver com a culpa do que eu fiz. Eu não consigo conviver com as histórias que eu produzi. Às vezes na adolescência, às vezes já na idade adulta, a gente de repente cometeu alguns equívocos, se excedeu, se fragilizou diante de um momento em que nós estávamos mais carentes, em que nós estávamos mais suscetíveis a uma influenciação espiritual, e de repente a gente se viu a braços com uma série de dificuldades, e hoje eu não consigo me perdoar. Então, nessas estratégias de auto-perdão que a gente precisa desenvolver, a fim de que nós consigamos pacificar as nossas almas, amansar o nosso coração, uma estratégia poderosíssima para que a gente consiga fazer isso é compreender que o adolescente que cometeu
o deslize lá atrás, não é mais eu. Porque se eu penso diferente dele, eu não sou mais ele. Porque se eu fosse ele, eu ainda pensaria da mesma forma. Se esse adolescente ou essa pessoa mais jovem cometeu um ato que hoje eu considero que não é o que eu deveria ter feito, então eu automaticamente compreendo que, na verdade, eu não sou mais ele. Ele é uma pessoa e eu agora sou outro, porque eu agora posso até dialogar com ele. Então, uma excelente estratégia é a gente dialogar com o nosso eu do passado. Senta com ele, senta com a menina e conversa com ela. Mas tem que ser uma conversa acolhedora. Não pode ser uma conversa de violência, uma conversa de agressão, uma conversa de tentar, através dessa relação, acusá-la. A conversa tem que ser assim: eu entendo você. Na época que tudo aconteceu, era o que você entendia. A visão que você tinha de mundo era essa. Então, automaticamente, essa é a leitura que você poderia ter feito. E você não precisa se culpar, porque você fez o que você na época entendeu, o que era certo, pela compreensão que você tinha. Hoje, eu que sou mais velho do que você, entendo você e perdoo você daquilo que aconteceu. Para diminuir o processo de sofrimento que muitas vezes nós desenvolvemos e que, quando nós nos aproximamos da mensagem espírita, alguns de nós nos tornamos muito punitivos e dizemos assim: a lei de causa e efeito vai pegar e vai moer, vai destruir, como se de repente as nossas vidas fossem um processo de punição, como se Deus fosse um distribuidor de desgraças. E o objetivo da lei de Deus é nos educar. Então, se uma pessoa, quando adolescente, estava nesse padrão de consciência aqui embaixo, e essa pessoa, ao longo da vida, ela foi se esclarecendo, foi estudando, foi aprendendo, foi se transformando, foi mudando, e hoje ela está num padrão muito diferente. Hoje ela está numa visão muito distinta daquela que ela tinha quando jovem. Hoje ela diz para as filhas: não façam o que eu fiz, não enveredem por esse caminho. Hoje ela defende ideias diferentes. Hoje ela se posiciona para defender aquilo que antes ela atacava. Então, evidentemente, a lei de causa e efeito, quando chegar, vai encontrá-la num padrão que não é o padrão que ela estava. O que a lei de causa e efeito terá que fazer? Apenas o pedacinho que está faltando para a plenitude. Então, as consequências da lei de causa e efeito para esse indivíduo serão muito mais brandas, porque ele já terá feito uma caminhada. Mas se eu tenho alguém que aqui na adolescência cometeu um equívoco, permanece no mesmo padrão de pensamento pela existência inteira, e na tentativa de se autodefender, ela mantém a mesma conduta, defende as mesmas ideias, propagandeia as mesmas ideias, aconselha filhos, filhas, se coloca em movimentos para defender a sua posição, para, de certa maneira, anestesiar a consciência do que fez na adolescência, ela está num padrão de compreensão espiritual lá embaixo, muito parecido com aquele que ela fez na adolescência. Então, a lei de causa e efeito terá que trazê-la da posição aqui embaixo e levá-la lá para cima. Então, evidentemente que as experiências para esse segundo caso serão muito mais duras do que do primeiro, onde nós já conseguimos fazer uma caminhada de transformação. Por isso que todo o aprendizado, todo o esforço, toda a mudança conta para o nosso encontro com a lei de causa e efeito. Então, nessa perspectiva que o Sermão do Monte nos oferece,
a gente vai encontrar nessas 3 bem-aventuranças o momento mágico da descoberta de nós próprios. Lá vem. Momento próprio de nós. Não? Tá. Momento próprio de nós fazermos um processo de autodescobrimento. Mas se a gente bem percebeu, essas 3 bem-aventuranças, elas são todas do homem diante de si próprio. Sou eu diante de mim mesmo. Sou eu descobrindo que sou frágil. Sou eu descobrindo que tenho pequenez e que preciso fazer contato com essa dor. E sou eu tendo que descobrir a mansidão, a serenidade da minha vida, a minha pacificação interior pelas pazes que eu faço com o meu próprio passado. As pazes que eu faço com o meu passado facilitam com que hoje esteja em paz. E a consequência de quem está em paz é ganhar o carimbo no passaporte para o mundo de prova, para o mundo de regeneração. Porque diz, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Ah, eu estou doido para ficar na terra. Então, faça contato com você mesma. Descubra que você nem sempre está certo. Analise onde você erra. Faça paz com o seu passado. Não, quem quis foi você. Os outros não estão muito preocupados. Sei que está querendo. Então, descobrir que estamos errados. Fazer contato com a dor. Fazer contato com a dor. Porque apontar assim vem 3 para cá. Fazer contato com a dor. E além disso, se pacificar intimamente é a garantia do carimbo no passaporte. Por quê? Porque essas 3 bem-aventuranças, elas vão abrir o nosso nível de consciência para as que vêm depois. Porque as primeiras 3 sou eu comigo mesmo, sou eu diante da minha própria fragilidade. A partir daí, as 3 bem-aventuranças seguintes, elas já vão ser da relação minha com o outro, das nossas relações familiares. E diz o texto de Mateus, que a 4ª bem-aventurança é: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Só que eu só posso procurar essa fome e sede de justiça depois que eu tiver passado pelas outras, para que essa minha justiça seja a justiça daquele que já se pacificou. E qual é a justiça? Cadê o Alexandre? Levantou. Está aqui. Qual é a justiça? Qual é a justiça que a gente vai procurar depois que a gente se pacificou? Eu vou descobrir que eu fiz muita besteira. E eu preciso voltar pelo caminho para pedir perdão para aqueles a quem eu feri. A 4ª bem-aventurança é o esforço nosso de procurar as pessoas a quem nós ferimos para realizar um processo de pacificação. Então eu lembro o que eu fiz com a minha mãe. Eu lembro do que eu fiz com meu pai. Eu lembro do que eu fiz com meus irmãos. Eu lembro do que eu fiz com o meu marido, com minha esposa, com meus filhos, meus netos. E eu reflito sobre o feito e digo: hoje eu já não posso mais fazer o que eu fazia no passado. Eu preciso ter uma nova maneira de funcionar. Então é a hora que a gente vai ao encontro do outro, que a gente vai pedir desculpas, que a gente vai se reconciliar, que a gente vai permitir com que o outro receba de nós um pedido de desculpa. E aí eu quero deixar uma dica para as mulheres. Os homens não costumam pedir desculpa. Então elas dizem assim: eu quero que ele venha pedir. O miserável não pediu desculpa. Então eu quero deixar a dica de como é que marido pede desculpa. Ele chega e diz assim:
Vou no supermercado, você quer alguma coisa? Oi? Então ele vem e oferece um agrado, ele não sabe dizer, fiz besteira, me desculpa, olha, eu sei que eu não deveria ter feito isso, eu sou uma besta, né? Mas ele não sabe dizer, então ele diz, olha, eu vou no supermercado, quer que eu traga alguma coisa? Quando não, ele faz uma coisa boa e fala uma besteira no final. Ele diz assim, olha, eu lavei a louça pra você. Desgraça. Esse pra você é pra acabar. Ele poderia ter dito, olha, já lavei a louça. E morrer aí. Aí diz, lavei a louça pra você. É porque ele ainda é imperfeito. Bichinho. Então, a quarta bem-aventurança são todas as tentativas de restaurar as relações rompidas, as pontes queimadas, filhos com os quais estamos rompidos, que a gente vai procurar, irmãos com os quais faz anos que a gente não fala e que a gente vai procurar, nos aproximarmos de pai, de mãe, que às vezes tiveram uma história muito dolorosa conosco. Às vezes a gente não vai conseguir amá-los porque a gente não tem nem histórico de afeto e eu não tenho nem recurso de como amar. Mas o mandamento que está na lei de Moisés, o quarto mandamento da lei de Deus no livro do Êxodo, capítulo 20, diz, honrarás teu pai e tua mãe. Honrar é torná-los honrados. Então, quando somos jovens, viver de maneira que eles não se envergonhem. Eles não arranham a honra deles. E quando estão velhos, nós não abandoná-los. Então, não deixar o pai jogado em cima de um estrado de madeira, porque teve um AVC, e ele fica jogado ali, sem trocar fralda, sem nenhum tipo de cuidado, com fome, com sede, abandonado, esquecido, como se fosse um trapo velho. Às vezes, eles estão impedidos fisicamente, mas mentalmente eles estão plenamente conscientes e não conseguem pedir, me traz um copo d'água. E a gente, às vezes, larga a pessoa na beira do caminho porque ele é agora um peso para nós. Então, esse momento é o momento de nós fazermos o restauro dessas condições. Nós temos esse momento da quarta bem-aventurança, que é a nossa ida em direção ao outro. Mas tem a quinta. Reparem que as três primeiras era eu sozinho. Eu reconheço, eu choro e eu me transformo. Agora na quarta, eu descubro o outro, eu descubro os erros que eu tenho, eu vou ao encontro do outro. E na quinta diz, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Agora é o sentido inverso da seta. Não sou mais eu indo ao encontro do outro a quem eu feri. Agora sou eu concedendo perdão para aqueles que me feriram. O exercício da misericórdia, o exercício do perdão, do amor, que precisa ser exercido a bem de nós próprios. Não, mas ele não merece o perdão. Isso é um equívoco, porque a gente muitas vezes tem a leitura de que se eu perdoar o outro, zera a conta dele. Não, mas se eu der perdão para ele, não tem nem graça. Ele me fez, eu ainda vou, perdoo, aí zero o caixa dele. Não, ele tem que ficar como se o meu perdão tivesse o poder de limpar a consciência do outro. Não é isso que a doutrina espírita ensina. O nosso perdão não liberta o outro do seu processo de dor. Ele me liberta da necessidade de reencontro. Vou dar um exemplo. Jesus foi traído por Judas, foi sentenciado por Pilatos, foi crucificado, Anás e Caifás perseguiram terrivelmente, e ele, depois de tudo isso, com esse monte de gente que o odiou, ele, na outra encarnação dele, Jesus nasceu primo de quem? Quem era o primo dele? Quem era o pai dele? Vizinho? Quem foi? Anás foi quem na encarnação seguinte de Jesus para se reajustar com seus perseguidores? Ah, ele não veio? Então limpou a culpa de Judas?
Judas ficou sem culpa. Você perguntou o quê? Você perguntou a encarnação? Eu quero saber quando Jesus reencarnou. Com quem ele reencarnou? Ele não reencarnou. Então, se ele não reencarnou, o Judas ficou sem culpa nenhuma, Pilatos? Não? Não? E por que a gente não perdoa se a gente sabe disso? Porque a gente é besta. Porque se Jesus perdoando não retirou a responsabilidade dos outros, por que eu não faço a mesma coisa? Porque a gente não faz, Ivaíta, porque a gente acha que vai dar sopa para o outro. Quando na verdade eu estou me libertando para uma nova história. Então, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. É a etapa do processo de maturação de nós próprios, em que eu descubro que eu, para ser feliz, para ter a plenitude da misericórdia divina, eu preciso exercer a misericórdia com o outro. Não é para tirar a culpa do outro, é para que eu mereça. Porque quem vive com ódio, quem vive com mágoa, quem vive se vingando dentro de casa, não tem paz. Não tem paz. Vive pesado, amargurado, doente. Ontem comentamos uma série de coisas sobre as consequências do não perdão. Então é necessário o exercício da misericórdia para que a criatura possa acessar um outro nível de acesso às leis divinas, porque se ficar, Deus vai levar, fez, pois agora eu vou salgar a comida dele, agora eu vou fritar o ovo dele 5 horas da tarde, quando ele chegar, ele está duro, frio, só para ele sentir, e ainda vou ser irônico, olha, fritei, aqui para você. Então isso são condutas equivocadas. Ontem eu comentei uma coisa, mas eu não cheguei a entrar porque não ia dar tempo. E hoje não vai dar tempo de novo, mas eu vou só falar. Não, eu vou falar rapidinho, só vou dar só o detalhe. Livro Caminha que a Vida Te Encontra, de Ana Teresa Camasmi, a espetacular Ana Teresa Camasmi, capítulo 6 da obra, As Faces Invisíveis da Violência. Ela apresenta ali 10 faces invisíveis da violência. São formas invisíveis da gente agredir o outro dentro de casa. Cuidado para ver se vocês não têm a ação em nenhuma dessas, né? Porque a gente pode... A ação, receber aí é outro problema. Mas a gente não ser o agente promovedor. Lá vai. Primeira, afirmações irônicas. Nossa, mas você realmente é ótima, né? Nossa, mas você é linda. Não, você é a pessoa mais... Afirmações irônicas. Número 2, silêncio punitivo. A pessoa fica de mal com você dias dentro de casa, não dá uma palavra. Silêncio punitivo. Número 3, chantagem emocional. Chantagem emocional é assim: se você me deixar, eu me mato. Número 4, controle financeiro. Quanto custou esse vestido que você comprou com o meu dinheiro? Quanto custou? Olha, você gasta, você é muito gastadora. Vou quebrar seu cartão. Você não pode. Quem paga as suas contas sou eu. Número 5, cerceamento da liberdade. Você não vai, porque eu mando em você, e você não vai sair, você vai ficar em casa. Você não vai trabalhar fora, não vai. Número 6, invasão de privacidade. Revira bolso, revira celular, vai na lata de lixo pegar a notinha de compra. Olha, eu vi aqui que tem 2 sucos de laranja aqui nessa lanchonete que você foi. Quem estava com você? O recibo todo sujo de comida que estava no lixo, ela vai lá, tira, limpa.
Tinha 2. Aí se eu bebi 2 sucos, eu estava com muita sede, pedi 2, tomei um depois do outro. Número 7. Número 7 é a distorção dos sentimentos. Você está louca. Você é louca. Tem nada a ver com isso. Tem nada a ver. Nada a ver. Você cria umas coisas na sua cabeça, você parece que é doida. Já falei para sua mãe que você é louca. Distorção de sentimento. Número 8. Desqualificação das emoções. Desqualificação das emoções é assim: essa é sensível. Vai chorar com a propaganda, chorando com o filme. Mas que ridícula, você é muito ridícula. Isso é um filme, isso não é de realidade, fica chorando, parece uma besta. Nossa, agora chora. Gente, eu tenho uma vergonha de ver como você é. Você é uma besta mesmo. Número 9. Intimidação psicológica. Em casa a gente conversa. Intimidação psicológica. E o 10º, crítica destrutiva. Que tal essa roupa? Você fica, horrível como sempre. Não tem roupa que fica bem em você. Não tem roupa. Você pode botar o guarda-roupa todo dia, você vai ficar horrorosa. Você é horrível. Então a gente precisa ter a capacidade de entender que essas coisas são reais e que a gente não pode fazer uma ruptura com a nossa vida espiritual sem passarmos por uma mudança serena, lenta e gradual de tudo isso. Se autoconhecer para fazer. E aí, nós chegamos na nossa 6ª e última bem-aventurança, que é a plenitude das nossas vidas. A gente tem uma primeira plenitude que é eu comigo mesmo. Mas hoje vai ser só 6. A primeira plenitude sou eu comigo mesmo. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E depois, a segunda plenitude, que é quando eu perdoo, peço perdão, quando eu me pacifico com o outro. Porque as primeiras 3 sou eu comigo, Michele. As segundas 3 sou eu com o outro. E nessa construção de eu com o outro, eu alcanço uma segunda plenitude na 6ª bem-aventurança, aonde eu digo de mim para mim mesmo: bem-aventurados os que... Ai meu Deus, os puros de coração. Caiu. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Quando a gente perdoa e pede perdão, quando a gente se pacifica com o outro, nosso coração fica lavadinho, fica uma beleza. Então, a gente acaba conseguindo, por conta disso, uma libertação verdadeira das nossas almas. Então, quando a gente consegue perdoar e ser perdoado e se pacificar, a gente começa a ver Deus em todas as coisas. Ver Deus na natureza, ver Deus nas estrelas, ver Deus nas flores, ver Deus em tudo. Os puros de coração veem a Deus. Se a gente não está vendo Deus na natureza, abra seu olho, porque deve ter alguma coisa que está faltando a gente trabalhar. E só para terminar a nossa fala, eu queria deixar para todos nós um soneto. 14 versos, tá bom, né? Soneto. Não vai demorar. Um soneto cujo nome é Autoencontro. Esse soneto está no site Saga das Almas. A autora do soneto é Sâmia Awada. E eu vou ler o soneto dela, que fala do autoencontro, do momento que eu encontro comigo mesmo para iniciar o meu processo de libertação. Diz o poema: eu mergulho no abismo de mim mesmo, me procuro na caverna em que me escondo, e me encontro encurvado em sofrimento na escuridão, meus erros camuflando. Me aproximo e em meio a densas trevas me conheço, me abraço,
me consolo, me perdoo, me acolhendo e sem reservas, com ternura, me aconchego no meu colo. Regozijo ao descobrir-me sem ser falso, me preencho por amar e ser amado e decido a mim mesmo resgatar. Me retiro da caverna nos meus braços, me apresento à liberdade encantado e me entrego inteiro à vida por me amar.